Você já teve um daqueles dias em que tudo parece conspirar para te lembrar exatamente do que você não tem? Eu tive um assim numa quarta-feira comum. Acordei, abri o Instagram e lá estava ela. A ex do meu melhor amigo postando foto do casamento. 3 meses de namoro e já casada. Eu, 5 anos tentando manifestar um relacionamento e nada. Fui tomar café e o vizinho do andar de cima estava carregando malas para o carro novo. Ouvi ele comentando com a esposa sobre a promoção que tinha recebido. Eu tinha sido demitido semana passada. Fiquei ali, parado na porta do meu apartamento, segurando uma xícara de café frio, me perguntando o que diabos eu estava fazendo de errado. Voltei para dentro, olhei para o quadro de visão que tinha na parede. 6 meses colando imagens ali. 6 meses visualizando. 6 meses afirmando que eu era abundante, que eu merecia, que o universo conspirava a meu favor. E olha onde eu estava. Desempregado, sozinho, com 243 reais na conta e uma pilha de contas vencendo no fim do mês. Sabe o que é engraçado sobre a lei da atração? Todo mundo te diz para visualizar, afirmar, sentir como se já tivesse. Mas ninguém te conta o que fazer quando você visualiza até cansar e nada muda. Quando você afirma até sua voz ficar rouca e a realidade continua exatamente a mesma. Quando você tenta sentir abundância enquanto olha para o extrato bancário no vermelho. Sentei no chão da sala naquele dia, encostei a cabeça na parede e pela primeira vez admiti em voz alta: não está funcionando. Falei isso olhando para o teto, como se o universo pudesse me ouvir. Nada do que eu faço está funcionando. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O silêncio do apartamento me devolveu apenas o som da minha própria respiração. Não teve epifania. Não teve luz divina. Não teve voz celestial me dizendo que tudo ia ficar bem. Só eu, o chão frio, e a verdade nua e crua. Eu estava exausto de querer. Peguei meu diário, aquele caderno que eu usava para escrever minhas afirmações diárias. Folheei as páginas. Eu sou abundante. Eu atraio amor. Eu vibro prosperidade. Página após página da minha própria letra mentindo para mim mesmo. Porque eu não me sentia abundante. Eu me sentia falido. Eu não vibrava prosperidade. Eu vibrava desespero. Fechei o caderno e, pela primeira vez em meses, fiz algo diferente. Não escrevi afirmação nenhuma. Escrevi a verdade. Estou cansado de querer tanto. Aquela frase ficou me perseguindo o dia inteiro. Enquanto arrumava o apartamento. Enquanto procurava vagas de emprego online. Enquanto aquecia a mesma comida de 3 dias atrás porque não tinha dinheiro para fazer compras. Estou cansado de querer tanto. E então, lavando a louça na pia naquela noite, algo clicou. Não foi dramático. Não teve música de fundo. Foi sutil, como quando você está procurando os óculos e percebe que eles estavam na sua cabeça o tempo todo. Eu estava cansado de querer porque o querer em si era o problema. Deixei a esponja cair na pia, água escorrendo nas minhas mãos, e pela primeira vez entendi. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E eu não era abundante. Eu não era próspero. Eu não vibrava amor. Eu vibrava falta, desespero, carência, medo de nunca conseguir. Todo esse tempo eu estava pedindo para o universo me dar algo, enquanto emitia a frequência exata de quem não tem. É como gritar: eu sou rico, enquanto sua energia toda grita: eu preciso de dinheiro. O universo não escuta suas palavras. Ele lê sua vibração. E a minha era de pânico puro. Sentei na beirada da cama naquela noite e percebi algo devastador. Cada vez que eu visualizava o que queria, o que eu realmente sentia, era a dor de não ter. Cada afirmação era um lembrete do vazio. Cada tentativa de manifestar era, na verdade, uma confirmação de que aquilo ainda não era meu. Eu não estava manifestando. Eu estava reforçando a ausência. Você já reparou como as pessoas que têm dinheiro não ficam pensando em dinheiro o tempo todo? Como quem está em um relacionamento feliz não fica visualizando o relacionamento. Eles já têm, então eles nem pensam nisso. A energia deles não vibra desejo, vibra naturalidade, presença, ser. Eu estava tão ocupado tentando conseguir que esqueci de simplesmente ser. Estava tão focado no futuro que eu queria criar que abandonei completamente o presente. E o universo só existe no agora. Manifestação só acontece no agora. Você só pode ser agora. Naquela noite tomei uma decisão radical. Tirei o quadro de visão da parede. Parei de fazer visualizações. Parei de repetir afirmações.
Parei de tentar manifestar qualquer coisa e, pela primeira vez em anos, simplesmente deixei ser. No começo foi estranho, quase assustador, porque querer tinha se tornado meu estado normal. O vazio do não querer parecia vazio demais, mas aos poucos comecei a perceber algo interessante. Sem o peso constante do desejo, eu conseguia respirar melhor, pensar melhor, ser melhor. Comecei a prestar atenção no que eu realmente sentia, não no que eu queria sentir, no que eu sentia de verdade, e descobri algo perturbador. Eu não queria aquelas coisas porque elas me completariam. Eu queria porque achava que sem elas eu era incompleto. O relacionamento não era sobre amor, era sobre não me sentir sozinho. O dinheiro não era sobre liberdade, era sobre não me sentir inseguro. Eu estava usando a lei da atração como band-aid para feridas que precisavam ser curadas por dentro. Estava tentando manifestar soluções externas para problemas internos. E enquanto aqueles buracos existissem dentro de mim, nada que viesse de fora conseguiria preenchê-los. Então comecei um processo diferente. Em vez de visualizar o que eu queria ter, comecei a investigar quem eu precisava ser. Não no futuro. Agora. Quem é a versão de mim que já tem tudo isso? Como ela pensa? Como ela age? Como ela se sente quando acorda de manhã? A resposta me chocou. Aquela versão de mim não está desesperada, não está ansiosa, não está querendo nada porque ela já é completa. E essa completude não vem das coisas, vem de dentro, da paz de ser suficiente, da confiança de estar inteiro, do silêncio de quem não precisa provar nada. Percebi que eu tinha passado anos tentando usar a manifestação para fugir de mim mesmo, para criar uma vida tão perfeita por fora que eu não precisasse olhar para o caos por dentro. Mas o universo não funciona assim. Ele não te dá o que você quer, ele te reflete quem você é. Comecei então a trabalhar o ser em vez do ter. Acordava de manhã e, em vez de visualizar a conta bancária cheia, eu simplesmente sentia como seria estar em paz com o dinheiro, não querendo mais, não precisando mais, só em paz, abundante por dentro, independente do que tinha por fora. E sabe o que descobri? Abundância não é sobre quantidade, é sobre relacionamento. Você pode ter milhões e vibrar escassez se vive com medo de perder. Pode ter pouco e vibrar abundância se está em paz com o que tem. A frequência não está na conta bancária, está em você. Fiz o mesmo com o relacionamento. Parei de visualizar a pessoa perfeita aparecendo na minha vida. Comecei a trabalhar o amor dentro de mim. Não amor pela pessoa que ainda não existia. Amor por mim, pela minha própria companhia, pela minha própria presença. Porque como eu poderia atrair amor genuíno se eu mesmo não conseguia amar estar comigo? As primeiras semanas foram brutais. Porque quando você para de se distrair com visualizações e afirmações, você fica cara a cara com tudo que estava evitando sentir. A solidão, o medo, a sensação de não ser suficiente. Tudo que eu tinha enterrado debaixo de camadas de pensamento positivo começou a subir à superfície. Mas eu não fugi. Pela primeira vez, fiquei. Sentei com a dor. Olhei para o medo nos olhos. Abracei a sensação de incompletude até ela começar a se dissolver. E quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia. Aqueles sentimentos não eram quem eu era. Eram apenas nuvens passando pelo céu da minha consciência. Comecei a perceber que eu não era meus pensamentos, não era minhas emoções, não era minha história, não era meu passado de fracassos, nem meu futuro de desejos. Eu era a consciência que observava tudo isso. E essa consciência, ela já estava completa, sempre esteve, sempre estará. Isso mudou tudo. Porque se eu já sou completo, o que mais há para querer? Desejos ainda existem, claro, mas não como necessidade, como preferência, como escolha, como expansão natural de quem eu sou, não como compensação por quem eu não sou. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Não da forma que eu esperava, não seguindo o roteiro que eu tinha escrito, mas de uma forma muito mais orgânica, muito mais real, muito mais alinhada com quem eu realmente era. 3 semanas depois de parar de querer um emprego, recebi uma mensagem no LinkedIn. Uma empresa que eu nem conhecia me oferecendo uma posição. O salário, exatamente o número que eu tinha colado no quadro de visão meses antes. Mas a sensação foi completamente diferente. Não teve euforia. Não teve finalmente funcionou. Teve apenas um que legal, tranquilo.
porque eu já estava completo sem aquilo. O emprego era só um complemento, não uma salvação. O relacionamento veio de um jeito ainda mais inesperado. Eu estava numa cafeteria, lendo um livro, completamente imerso na minha própria companhia, não procurando ninguém, não querendo ninguém, só presente. Ela sentou na mesa ao lado, comentou sobre o livro e começamos a conversar. Não teve fogos de artifício, não teve "essa é a pessoa do quadro de visão". Teve apenas uma conexão genuína entre duas pessoas que estavam completas sozinhas e escolheram compartilhar essa completude. Sabe qual a diferença entre manifestar do lugar da falta e manifestar do lugar do ser? A falta cria urgência, o ser cria naturalidade. A falta precisa controlar, o ser permite fluir. A falta se agarra, o ser deixa vir. Quando você quer algo desesperadamente, você emite a frequência do desespero. E o universo te dá mais situações para você continuar desesperado. Quando você é abundante, mesmo sem ter, você emite a frequência da abundância. E o universo te dá mais situações para você experienciar abundância. Mas aqui está o paradoxo que ninguém te conta. Você só consegue ser abundante quando para de precisar da abundância para se sentir abundante. Você só vibra amor quando para de precisar de relacionamento para se sentir amado. Você só manifesta quando para de precisar manifestar para se sentir completo. É como aquela história do mestre Zen que disse para o aluno: "Deixa a xícara cair." O aluno segurou firme. "Deixa cair", repetiu o mestre. O aluno, tremendo, finalmente soltou. A xícara caiu, quebrou. E o mestre sorriu. "Agora você está livre. Enquanto você segurava com medo de perder, você era escravo da xícara. Agora que soltou, você é livre." Eu segurava meus desejos com tanta força que tinha me tornado escravo deles. Cada visualização era uma tentativa de segurar mais firme. Cada afirmação, um aperto mais forte. Eu achava que se soltasse, perderia tudo. Mas quando finalmente soltei, descobri que não perdi nada. Ganhei liberdade. E dessa liberdade, dessa completude, dessa paz de não precisar de nada, tudo começou a vir naturalmente. Não porque eu merecia, não porque eu tinha feito a técnica certa, mas porque eu tinha me tornado a frequência do que eu queria experienciar. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente. Eu não atraí um emprego. Eu me tornei alguém que vibra contribuição, valor, presença. E empresas naturalmente se atraem por essa energia. Eu não atraí um relacionamento. Eu me tornei amor. E o amor naturalmente encontra amor. A lei da atração não é sobre conseguir coisas. É sobre se tornar a frequência das experiências que você quer viver. E você não pode se tornar uma frequência enquanto está desesperado para tê-la. Desespero e ser são frequências opostas. Então, quando as pessoas me perguntam como eu faço para manifestar mais rápido, eu respondo: você não faz. Você para de tentar fazer. Você para de querer tão intensamente. Você para de precisar que aconteça. E você simplesmente é. Porque olha, enquanto você estiver correndo atrás, você estará confirmando que não tem. Enquanto estiver desesperado para conseguir, estará vibrando falta. Enquanto estiver tentando forçar, estará bloqueando o fluxo natural das coisas. O universo não responde ao esforço, responde ao alinhamento. E alinhamento não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. Não é sobre visualizar por horas, é sobre soltar por completos minutos. Não é sobre afirmar até cansar, é sobre silenciar até ouvir. Tem uma frase que mudou completamente minha relação com manifestação. Busque primeiro o reino dos céus e tudo o mais lhe será acrescentado. Durante anos eu interpretei errado. Achava que reino dos céus era algum lugar lá em cima, alguma recompensa futura. Mas não é. É aqui, agora, dentro de você. O reino dos céus é esse estado de paz, completude, presença. É esse lugar dentro de você que já está inteiro, que já é abundante, que já vibra amor. Quando você busca isso primeiro, quando você se ancora nisso, tudo o mais vem como consequência natural, não como salvação, como extensão. Eu costumava acordar e a primeira coisa que fazia era checar o celular, e-mails, mensagens, notificações, procurando validação externa para me sentir bem comigo mesmo. Hoje, acordo e a primeira coisa que faço é respirar, sentir meu corpo, agradecer por estar vivo, ancorar na presença, no ser, no agora. E dessa âncora, tudo flui diferente. As decisões que tomo, as palavras que falo,
As ações que realizo não vêm mais do desespero de conseguir algo, vêm da abundância de já ser algo. E essa diferença sutil muda completamente o que você atrai. Porque pensa comigo, quando você age do desespero, suas ações carregam medo. Quando age da abundância, suas ações carregam confiança. E o universo lê energia, não intenção. Ele te dá mais do que você é, não do que você quer ser. Então, se você está lendo isso agora, frustra do porquê nada que você tenta funciona. Eu entendo, profundamente. Passei anos nesse lugar. Mas talvez o problema não seja você estar fazendo errado. Talvez seja você estar fazendo demais, tentando demais, querendo demais, precisando demais. E se, em vez de adicionar mais uma técnica, mais uma visualização, mais uma afirmação, você simplesmente parasse? E se por um dia, uma semana, um mês, você não tentasse manifestar nada? E se você simplesmente trabalhasse em estar presente, estar completo, estar em paz com o que já é? Eu sei que parece contraditório. Parece que se você parar de tentar, nunca vai conseguir. Mas é exatamente o oposto. Enquanto você estiver tentando, você estará confirmando que ainda não conseguiu. Quando você para de tentar e simplesmente é, você se torna a própria manifestação. Olha, se tem algo que aprendi nesses anos todos, é isso. O universo não é um catálogo onde você escolhe o que quer e espera chegar. É um espelho. Ele reflete de volta exatamente a frequência que você emite. E você não pode enganar esse espelho. Você pode dizer que é abundante, mas se vibra escassez, é escassez que volta. Então a verdadeira pergunta não é como eu manifesto o que eu quero. É quem eu preciso ser para que o que eu quero seja natural. Não é sobre adicionar coisas na sua vida. É sobre remover tudo que te impede de ser quem você já é. Você já é abundante. Mas talvez tenha camadas de crenças dizendo que não é. Você já é amor. Mas talvez tenha feridas fazendo você buscar amor fora. Você já é completo. Mas talvez tenha padrões te fazendo sentir incompleto. A jornada não é sobre se tornar mais. É sobre desaprender tudo que te faz acreditar que você é menos. É sobre soltar as camadas de condicionamento, medo, trauma, crença limitante. É sobre voltar à essência, ao ser puro, à consciência que você sempre foi. E dessa consciência, dessa presença, dessa completude, a vida flui. Não da forma que sua mente planejou, mas da forma que sua alma sempre soube que seria possível. Melhor do que você imaginou porque você parou de limitar com a imaginação. Mais natural do que você esperava porque você parou de forçar com expectativa. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, primeiro, obrigado. De verdade. Porque compartilhar isso não é fácil. Admitir que passei anos fazendo errado, que sofri desnecessariamente, que aprendi da forma mais difícil. Mas se minha história pode te poupar nem que seja um dia de sofrimento, já valeu. E olha, eu sei que é tentador ouvir tudo isso e querer transformar em mais uma técnica. Ah, então agora eu vou tentar não querer. Não, isso é só outra armadilha da mente. Não é sobre tentar não querer, é sobre genuinamente investigar. Por que eu quero tanto? O que esse desejo está tentando preencher? Que vazio dentro de mim está usando esse desejo como distração? Quando você vai fundo nessas perguntas, quando você realmente olha para suas motivações, você começa a perceber. A maioria dos seus desejos não é realmente sua. São condicionamentos, expectativas, comparações, tentativas de provar algo, de ser aceito, de se sentir suficiente. E quando você começa a dissolver esses condicionamentos, algo mágico acontece. Você começa a descobrir seus desejos verdadeiros, aqueles que vêm da alma, não do ego. E esses desejos, eles não carregam urgência, não carregam desespero, carregam apenas uma direção suave, um chamado gentil, um sussurro de possibilidade. Esses são os desejos que se manifestam facilmente, porque não há resistência, não há apego, não há medo de não conseguir. Há apenas movimento natural em direção ao que ressoa com quem você é. Então, se você quer realmente dominar a lei da atração, esqueça as técnicas por um momento. Esqueça as visualizações, afirmações, quadros de visão e faça uma pergunta honesta. Quem eu sou sem tudo que eu quero? Se eu não conseguisse nada do que desejo, eu ainda seria suficiente? Eu ainda seria digno? Eu ainda seria completo? Se a resposta for não, você encontrou o trabalho real. Não é manifestar coisas,
É curar a crença de que você precisa de coisas para ser suficiente. E, ironicamente, quando você cura isso, quando você se torna suficiente sem precisar de nada, é aí que tudo vem. Porque o universo não te dá o que você precisa, te dá o que você é. E se você é carência, recebe situações de carência. Se você é medo, recebe situações de medo. Se você é completude, recebe situações que refletem completude. Hoje, quando acordo, não faço lista do que quero manifestar. Faço uma pausa e pergunto: quem eu quero ser hoje? Como eu quero me sentir? Que energia eu quero emanar? E então, simplesmente, sou isso. Não tento, não finjo. Simplesmente alinho minha frequência com o que escolho ser. E daí, tudo flui. Oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam meu caminho. Recursos surgem, mas não mais como milagres que eu preciso, como manifestações naturais de quem eu sou, como frutos orgânicos da árvore que escolhi ser. A diferença é sutil, mas muda tudo. Antes, cada coisa boa que acontecia era uma prova de que a lei da atração funcionava, um alívio temporário do medo de que não funcionasse. Hoje, é apenas a vida sendo vida, o universo sendo universo, eu sendo eu. Não há mais luta, não há mais urgência, não há mais, por favor, universo, dessa vez funciona. Há apenas presença, confiança e um saber profundo de que está tudo se desenrolando exatamente como deve. Às vezes ainda aparecem desejos. Claro que aparecem. Eu sou humano. Mas a relação mudou. Não são mais comandos desesperados para o universo. São apenas preferências suaves. Seria legal se, em vez de preciso que, e essa diferença, faz toda a diferença. Porque o preciso que carrega contração. O seria legal se carrega expansão. O universo responde à expansão. A vida flui em direção à abertura. E quando você está aberto, em vez de contraído, tudo se torna possível. Então, esse é meu convite para você. Não para fazer mais, mas para ser mais. Não para tentar mais técnicas, mas para investigar quem você já é sob todas as técnicas. Não para querer mais intensamente, mas para soltar mais completamente. Porque no fim, a maior lei da atração que existe é esta. Você já é o que procura. A abundância que você busca já está em você. O amor que você deseja já é você. A paz que você almeja já é sua natureza. Tudo o que você precisa fazer é parar de procurar fora o que já existe dentro. Parar de tentar se tornar o que você já é. Parar de querer conseguir o que você nunca perdeu. E quando você para, quando você finalmente descansa no ser, quando você se ancora na completude que sempre foi sua, é aí que a mágica acontece. Não a mágica de manifestar coisas, a mágica de perceber que você nunca precisou de nada para ser completo. Você já é, você sempre foi, você sempre será. E dessa verdade simples, tudo o mais flui, não como necessidade, como celebração, não como compensação, como expressão. Não como prova de que você é suficiente, como consequência natural de você já ser. Então pare de querer tanto, pare de tentar tanto, pare de precisar tanto, e simplesmente seja.